Dúvida frequente no consultório de cardiologia: quais são as complicações da hipertensão arterial, da pressão elevada? A gente precisa contextualizar que a hipertensão é um inimigo silencioso. Ela pode passar meses, às vezes anos, sem o paciente sentir absolutamente nada. E isso é um grande problema, porque se o paciente não sente nada, ele negligencia o seu tratamento, tanto em relação ao uso dos medicamentos, quanto em relação às medidas comportamentais. Porém, ao longo dos anos, com a elevação da pressão arterial, ela começa a lesar aos poucos os órgãos, o que a gente chama de órgãos-alvo. Quais são os principais órgãos que são comprometidos com a elevação progressiva e contínua da pressão arterial? Eu destacaria 4 grandes grupos. A parte dos rins. O rim é responsável por retirar do sangue as impurezas e eliminar através da urina. Ao longo dos anos, submetido a uma pressão elevada, uma pressão arterial elevada, ele perde progressivamente a sua função e em alguns pacientes, podendo chegar a uma insuficiência renal, que a gente chama de terminal, necessitando de diálise. Outro grupo é a região da visão. Os vasos sanguíneos que irrigam a retina são ao longo dos anos comprometidos, podendo causar uma redução da visão desse paciente, redução da acuidade visual, e isso, em alguns, podendo causar inclusive a cegueira. Outros 2 grandes grupos, doenças cardiológicas e doenças cerebrovasculares. Aqui eu destacaria o acidente vascular cerebral, o popularmente chamado de derrame. A gente sabe que é uma doença grave, potencialmente fatal, e quando não é fatal, é uma doença que pode trazer uma redução importante da qualidade de vida, tanto para os pacientes quanto para os seus familiares. Em relação ao coração propriamente dito, eu destacaria 2 consequências. A hipertensão ao longo dos anos aumenta a chance do paciente infartar, infarto agudo do miocárdio. E a outra, uma insuficiência cardíaca. O coração, primeiro ele começa a engrossar um pouco, fica um pouco mais grosso, depois ele começa a dilatar e depois ele começa a ter uma redução da sua função, a sua função que é bombear sangue para todo o corpo. Por isso, a importância de se combater esse inimigo silencioso, seguir adequadamente as orientações de medidas comportamentais, seguir o tratamento com o remédio com uso contínuo, regular e não esquecer nenhum dia. Porque somente através de um controle adequado que a gente pode evitar essas possíveis complicações e complicações potencialmente graves. Se você gostou desse vídeo, pode curtir, compartilhar, pode deixar a sua pergunta, porque a sua dúvida pode ser a dúvida também de outros pacientes.